Queridos amigos do Clube da História, hoje vou conversar com um colega do coração, uma pessoa que nos acompanhamos na Universidade Salgado de Oliveira, é o querido Jorge Prata de Souza, um artista, um humanista, pintor, ator que ninguém sabe, né? Fez várias coisas, esteve no México, trabalhou lá no meio dos maiores intelectuais, voltou para o Brasil e nos encontramos junto com Francisco Calazans Falcão e Maria da Linhares, da Universidade Salgado de Oliveira. O Jorge abriu as portas do arquivo militar do Exército para vários alunos, tem trabalhos inovadores e agora está fazendo também história regional, assunto do seu último livro, sobre o qual nós vamos conversar. Venha conversar com o Jorge Prata e comigo e não deixe de se inscrever, de comentar e de dar o like, né? Tá bom, gente. Até lá. Clube da História com Jorge Prata de Souza. Jorge Prata, que alegria estar hoje aqui com você. Agora, antes da gente começar a conversar, eu quero lembrar aqui para quem está nos ouvindo no Clube da História que a gente se quer bem há muito tempo, que nós somos colegas, nós somos companheiros lá na Universo, mas eu quero lembrar que um dia eu recebi um convite para almoçar no centro da cidade, no Paço Imperial, que tinha um restaurantezinho lá embaixo. E esse convite, né, que muito me honrou e me deu anos de imensa alegria, era para encontrar você e Maria da Linhares. Eu não te conhecia, né? Maria, a gente conhecia de Obras e Olás, lógico, a grande dama da nossa história aí dos anos 60, 70. E lá fui eu, tinha recém-chegado de São Paulo, tinha tido uma experiência muito breve na PUC do Rio de Janeiro e fui almoçar com vocês, fomos comer uma massinha nesse restaurante e eu tive o prazer, a alegria de ser convidada por vocês dois, porque você dirigia o pós-graduação da Universidade Salgado de Oliveira e Maria Ieda e Falcão tinham formado aquele grupo de jovens professores, né? Todos na época ali, todos nós muito enérgicos, com muita vontade de acertar, de botar a universidade privada na pauta também, e foi ali que nós nos conhecemos. Depois caminhamos juntos, né, durante muito tempo lá na Universidade Salgado de Oliveira, na época em que Falcão, Maria Ieda estava viva, era uma maravilha, nós éramos um grupo ali muito unido, de gente muito boa. E depois, por várias circunstâncias, você saiu, eu saí também, foi uma pena, foi uma experiência que eu deixei para trás como você, mas que teve esse marco inicial desse almoço que eu jamais olvidarei. Agora, Jorge, eu vou começar aqui hoje fazendo para você aquela pergunta que eu faço para todo mundo que vai no programa. O que te levou a fazer história? Como é que foi a tua história com a história? Conta pra gente. A minha história dentro da história, eu diria para você o seguinte: eu por pouco perdia o bonde da história, por muito pouco. Embora eu tenha sido criado num ambiente de livros, de leitura, a minha facilidade quando criança era com desenho, é o que mais me chamava a atenção. Quando eu tive 12 anos, minha mãe comprou para nós e a minha irmã um quadro negro, desse de giz de antigamente. Aquilo foi o máximo para mim, porque eu podia desenhar e apagar o dia todo. A minha irmã usava o quadro negro para brincar de professora e eu de desenho. Havia na família 2 tios, um por parte de mãe e outro um tio emprestado, casado com uma irmã da minha mãe, que ele passava na minha casa, conversava comigo e deixava um desenho no quadro. No outro dia, ele passava para ver como é que eu tinha desenhado o desenho dele. Eu imitava o desenho dele. Então, eu cresci com uma cabeça de que eu vou ser arquiteto. Quando terminei o ensino médio, chegou a hora de optar para fazer o curso superior de arquitetura. Só que não tinha arquitetura em Cataguases, somente em Juiz de Fora. E a família não tinha dinheiro para me mandar para Juiz de Fora.
Então, minha mãe negociou comigo, falou assim, olha, está abrindo faculdade em Cataguases, é paga, eu posso te pagar, você escolhe um dos cursos, se profissionaliza, depois você financia o seu curso de arquitetura. Abriu História, Matemática, Ciências e Literatura. Eu optei por História, por uma conveniência de papo político com alguns dos meus professores do ensino médio. A gente tem que lembrar aí que nós estamos em plena ditadura do Médici. Então, sempre tinha aqueles professores que convergia numa atitude, num pensamento contrário à ditadura. Então, eu vou fazer história porque, de repente, eu posso mudar o mundo, qualquer coisa assim. Foi eu fazer história, mas quando eu estava ainda finalizando o ensino médio, eu tive a oportunidade de entrar para um grupo de teatro que estava organizando Luiz Linhares. Luiz Linhares é um ator do TBC, um dos fundadores do TBC, que, na época da ditadura, se refugiou na cidade dele, que é a Sofo Dutra, muito próximo à minha. E ele montou um grupo de teatro e nós encenamos Antígona. Nossa, que maravilha! Uma releitura do Jean Anouilh, um francês que fez sobre a obra do Sófocles. Para mim, foi uma descoberta ter um texto desse, passar 6 meses fazendo interpretação de texto. Depois nós fizemos um Molière, eu não me lembro qual foi, porque eu fiquei muito pouco, eu estava terminando, tinha que ir adiante. Mas aquilo me bateu muito grande na cabeça, eu fiquei meio atordoado, eu nunca fui igual, mudou alguma coisa. Eu comecei a fazer história. Quando chegou no 3º ano de história, faltava 1 ano e meio para terminar a graduação de história, eu entrei em crise. Falei, paro tudo, vou para o Rio de Janeiro, vim para o Rio de Janeiro e me inscrevi na Escola de Arte do Rio de Janeiro, que é Martins Pena. Fiz um curso durante 1 ano e meio, era um curso novo na época, que eles estavam trabalhando, o curso chamava Oficina do Corpo, não era um curso sobre teatro clássico que você tinha que ler, época, história do teatro, nada disso, não. Era um curso baseado na formação do corpo do ator em cena, muito Maravilha! Pela concepção do Paulo Viana e Daniela Figueroa, que era uma uruguaia que estava aqui no Brasil. E isso tinha gente de todo mundo, porque nós tínhamos aula de anatomia, de expressão corporal, de mímica, técnica de balé clássico. Era uma loucura, só jovem. Que lindo isso, que momento, que espetáculo! Que eu vou ficar. Mas eu notei que era uma loucura também, uma porra louquice naquela época. E eu sou muito centrado. Se a coisa não está rendendo, eu procuro outro caminho. Me inscrevi em história, vou retomar a história. Eremildo Viana pela cara, para quem conhece, era um ditadorzinho vagabundo dentro do IFIX. E o IFIX, que é para nós, era uma porcaria. Só tinha gente muito pouco qualificada, e os que eram qualificados eram direitaço terrível. Só para você ter uma ideia, tive um professor de economia da Idade Média que elencou 12 revistas, livros para a gente ler. Todos os 12 livros em alemão. Não queria ensinar nada. Eu estava gozando a nossa cara. Eu fiquei em dúvida. Eu consegui um emprego no CREA, Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, que me dava uma chance de trabalhar 2, 3 vezes por semana e ficar o resto fazendo o que eu queria. Então, eu fazia teatro à noite, 2 ou 3 dias, eu fazia parquilagem. Maravilha! Eu não sabia de nada disso, que fantástico! Fui fazer parquilagem eu fiz no momento que estava o Rubem Breitman, que é um tempo que explodiu a geração 70. Maravilhoso. Então, para mim foi maravilhoso. Tive aula com Charles Watson, inglês, o John Nichols, americano, o Luiz Ernesto, Luiz Áquila, Carlos Lima. Maravilha. Maravilha. Uma coisa, a outra, eu ia para o IFIX. Tinha aula, eu ia.
dormi o primeiro tempo, eu dormi à vontade, dormi quase todas as aulas do professor Falcon. 7 horas da manhã, o professor estava lá dando aula, eu estava na aula. Tinha bancos que vêm da igreja, eu deitava e dormia. Porque com essa atividade de teatro e Parque Lage não dava para poder fazer. Pois bem, eu não sabia ainda para que lado eu ia. Um dia eu estou passando no corredor do IFIX, vejo uma convocação para uma palestra de um professor mexicano, Leopoldo Zéia. Lógico. Leopoldo Zéia fazendo propaganda de um mestrado e doutorado financiado pela Unesco na Universidade do México, estudos latino-americanos. Você estudava literatura, filosofia e história. Eu falei, eu vou lá ver o que é isso. Fui assistir a palestra. Saí de lá com uma bolsa. Maravilha, Jorge, que coisa fantástica. Tudo, vamos México, tequila à vista. Arriba, México! Passei 2 anos e meio e aí eu me encontrei. Que legal. Me encontrei, porque cheguei no México, estavam todos os professores exilados do Chile, da Argentina. Eu tive uma experiência maravilhosa, além dos professores, dos colegas também, que alguns eram estrangeiros, né? Então, foi ótimo, porque eu tive a chance de conhecer pessoas, professor Davi Vinhas, por exemplo, um excelente professor, um argentino, que foi, só para você ter uma ideia, no dia que deram anistia na Argentina, ele, com a roupa do corpo, passou no banco, pegou o dinheiro e foi direto para a Argentina. Ô Jorge, que histórias, quer dizer, você viveu cá para nós, quer dizer, um momento absolutamente privilegiado desse final de ditadura, onde se encontravam todas as linguagens da humanidade, das humanidades, né? Porque a música, teatro, cinema, pintura, a possibilidade de você deslocar, e eu estou aqui pensando que o México nessa época ainda tinha vivo lá os grandes, Octávio Paz estava lá, Juan Rulfo. Octávio Paz, quando ganhou um grande... Porque no México eles dão muita dignidade a poeta. Quando você chega e se apresenta, eu sou poeta, eles só faltam de fazer reverência, é uma coisa impressionante. Otávio Paz, quando ganhou um prêmio Cervantes, se não me engano, o presidente da República foi na noite da premiação, só para você ver o quão importante era o premiado e o evento. Que coisa linda, né? Juan Rulfo, essa turma toda estava já de cabeça branca, mas em ebulição, continuavam trabalhando. Eu acho que foi o grande momento da literatura latino-americana, inclusive. Né? Todo mundo lia. Foi o momento que nós começamos a fazer parte dessa literatura que nós, por insistência e teimosia, achamos que não tem nada a ver conosco. É mentira. Exato. Basta ler os grandes romances latino-americanos que você vai ver que tem uma conexão. Não, e eu acho incrível, porque hoje o pessoal não lê nada, não se dá nem ao trabalho de ver a que ponto os nossos primeiros regionalistas, né? Eu estou aqui pensando em Jorge Amado, de Seara Vermelha, Velhos Marinheiros, Zé Lins, e tantos outros, né? Bernardo Ellis, essa turma toda dialogando com esses grandes talentos, porque foi mais ou menos a mesma época, né? E nós aqui... Por exemplo, o poeta... eu esqueci o nome dele agora. Ele dava aula... Esqueci. Vou me lembrar. Mas eu achei uma coisa interessante, Mary, que eu aprendi no México, tendo aula com François Perus, que dava aula de literatura, que o texto literário é um texto sociológico. Sim. Por mais que você queira inventar, você inventa dentro daquilo que é crível. Então, é um texto social. Então, abre uma perspectiva de você trabalhar literatura como sociologia, como antropologia, como história. Lógico. Se você encadear filosofia, literatura e história numa coisa só. Eu acho que, com o advento da nossa cientificidade,
via CAPES, que tem que ter um texto científico com citação A, B, C, D e pesquisa profunda, eu acho isso necessário. Mas, na nossa tradição, nós cortamos um fazer literário que é o ensaio. Hoje ninguém faz ensaio. Se fizer ensaio, vai levar pedrada. Nem publica. Ensaio é imaginação. Nem publica, E nisso perdemos um tempão, né, Jorge? Porque a França, até hoje, justamente discute essa operação que você acabou de nomear. Ao contrário, a história é um texto narrativo e literário. Então, é possível fazer história como texto narrativo e literário. Nós perdemos esse bonde, deixamos os jornalistas nos paparem, mas assim, fácil, né? Os jornalistas começaram a fazer história aí nos anos 80, que foi o boom da historiografia estrangeira chegando no Brasil também, surfaram em cima dos historiadores e nós ficamos chupando o dedo, porque só sabíamos fazer história científica com citação, nota de rodapé e discussão metodológica que não interessava para ninguém, a não ser para cada um de nós. Eu costumo brincar que discussão teórica, então, é só para alemão. Pode parar de brincadeira. Vamos fazer método de trabalho, laboratório, tudo bem. Ô, Jorge, falar em laboratório e métodos de trabalho, uma das coisas que sempre me chamou a atenção no seu trabalho, que é lindo, você tem vários livros da maior importância publicados, mas você foi pioneiro, você acabou de mencionar justamente o fim da ditadura, o governo Médici ainda, e eu me lembro que quando eu fiquei lá no Arquivo Nacional como diretor de divulgação, havia um preconceito horrível de historiadores que não queriam pisar no arquivo do Exército. E você foi absolutamente pioneiro, quer dizer, tirando os militares que faziam história militar, o primeiro historiador de cabeça aberta, né, com uma tendência de história da cultura, de história social, que era você foi o primeiro a desbravar aquele arquivo. Conta pra gente como é que foi essa experiência e o que tem lá dentro, que eu sei que tem maravilhas. E você fez 3 livros em cima dessa documentação que é absolutamente inédita e que você foi o primeiro a visitar. Como é que foi o seu percurso lá dentro? Meu percurso lá dentro foi a partir do IHGB. Pesquisando no IHGB, eu tive uma referência do Pedro Torstmann, que era excelente para... Maravilhoso. Sabia tudo que tinha. Ele falou, olha, por que você não dá uma olhada no arquivo do Exército? Eu falei, mas pode? Ele falou, pode, não tem nenhum problema. Eu fui lá e toque, 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 abracadabra. Abriram sem nenhum problema, com dificuldade de atender, porque não tinha infraestrutura, mas em nenhum momento nunca tive nenhuma senão para poder não ver isso ou aquilo. Eu comecei dando uma olhada na documentação específica sobre a Guerra do Paraguai. Você deve ter uns 52 livros de cópia de cartas para toda a hierarquia do Exército e da hierarquia do Império. Que coisa! Que você pode mergulhar e perceber o que é. Eu, no primeiro momento, eu estava procurando o seguinte, eu sei que foram libertos vários escravos para irem à guerra. Eu queria quantificar isso de uma maneira. Não consegui, porque a minha preocupação era sair um pouco dessa história de guerra, de quem tinha mais bala, quem tinha mais navio, etc. Essa guerra, do ponto de vista política, mais atrasada possível. Eu queria fazer uma história social que eu pudesse saber quem vai para a guerra. Eu percebi que voluntário da pátria era um chamado, cabia todo mundo, cabia desde o filho do fazendeiro do Vale do Paraíba, como o filho do ladrilheiro, como o filho do médico, como o escravo que fugia, ou aquele que era liberto para ir no lugar. O filho do fazendeiro. Então, a minha preocupação primeiro foi descobrir como é que está esse expediente político, jurídico, de libertar o escravo e assentá-lo dentro dos batalhões do voluntário da pátria. Eu peguei e dei uma olhada
nos livros cartoriais do Rio de Janeiro. Durante a guerra de 64 a 70, você vai encontrar: estou deixando livre Jorge Prata, escravo da proprietário tal, para assentar praça. O termo era esse, assentar praça. Então, tinha o nome, a data, a idade, passava por uma inspeção física dos caras. Passava por uma inspeção médica, se estava apto, se não estava, se tinha uma doença, qual era a doença. Vamos para lá. E descobri no arquivo do Exército muito escravo que fugia e assentava a praça. Quando terminou a guerra, alguns fazendeiros, donos de escravos, queriam os escravos de volta. O Estado não devolveu. Se devolveu um ou dois, foi muito. Mas o Estado não devolveu. Não, senhor, isso aqui cumpriu. Foi a guerra. Ele tem direito de ser livre. Ou seja, as Forças Armadas não arredou pé. Não, e já na Guerra da Independência teve muito esse problema, né? A gente sabe daquele exército brasileiro que foi formado por Dom Pedro I, tinha muito escravo que depois também exigiu de Dom Pedro I a sua liberdade. Claro. Agora, eu estou trabalhando uma outra coisa que eu percebi. Uma guerra, a gente sempre pensa quem ganha mais batalha. A gente nunca pensa quem perde a batalha por doença. É outra guerra a doença. A doença é calada. Às vezes, ela é trazida por um indivíduo que vem do Nordeste. Vai para o frio dos Pampas. Então, eu fiquei preocupado, como eu fiz a minha pós-graduação, pós-doutorado na Escola Nacional de Saúde Pública, na Fundação Oswaldo Cruz, eu voltei para essa questão da doença. Então, você tem 29 livros só de entradas e saídas de enfermarias e hospitais. Eu só estou trabalhando com 7. Levantei 42 mil registros. Olha só, quer dizer, a doença matou mais do que a própria guerra. Podemos dizer isso, né, Jorge? Que loucura. Estou contando aqueles que ficaram vivos com algum membro decepado. Entendi. Não, a Guerra do Paraguai, eu acho que é um episódio ainda muito desconhecido do grande público, e eu acho que questões que entrar por aí, como você está entrando, é de fundamental importância. Tem três temas que eu acho que vale a pena estudar aqui. Já começaram a estudar, mas ainda pode aprofundar. Um é a questão da mulher. O soldado, quando ele era convocado, Mary, ele levava a mulher dele. Eu sei. Para a mulher tomar conta dele, lavar a farda dele, fazer comida para ele. É difícil a gente encontrar isso, mas a gente encontra. Segundo, participação indígena. Muito grande. A Elizabeth Agassiz conta, ela e o marido na Amazônia, como é que os caras eram sequestrados, literalmente, os índios eram sequestrados. Tá? A viagem da Elizabeth Agassiz à Amazônia conta isso. Impressionante. O terceiro tema é o tema da religiosidade. Sábado tem igreja, domingo tem procissão, etc. E tal. É um outro tema interessante para quem quer. E tem no arquivo, foi mandado as modinhas que tocavam nos festejos dos acampamentos da Guerra do Paraguai, foram todas doadas pelo Museu da Imagem do Som. Quem gosta de música e conhece música, está lá um manancial que só quem é especialista em música vai poder trabalhar, mas é interessante também. Maravilha, Jorge. Eu acho que você abriu aí a porta, e eu me lembro que depois de você, então, as pessoas começaram... Quer dizer, você abriu as portas daquele arquivo, apresentou aquele arquivo para as pessoas como um arquivo normal, fonte para os historiadores, e, sabe, e a ditadura passou por cima, não tem nada a ver com Inclusive, eu consegui que um membro do arquivo do Exército fizesse mestrado conosco, que é o Álvaro Alves. Maravilhoso, que fez foi a Chibata, não foi? Não, ele fez outra coisa. O Fernando também, eu dei força para o Fernando fazer o mestrado em Vassouras, que ele é também do arquivo do Exército.
Não, você abriu portas para muita gente. O Jorge, enfim, a gente está com tanta saudade um do outro, eu estou com muita saudade sua. E o nosso tempo está quase no fim. Eu queria pegar esses 5 minutinhos finais, porque você, além de ter aberto essa porta lá do Arquivo do Exército, você se debruçou por ter nascido em Cataguases. Eu me lembro do seu envolvimento, inclusive com a história do cinema. Cataguases foi a grande capital do cinema brasileiro, conversamos sobre isso várias vezes, seu envolvimento com o Arquivo da Cidade. Você levou muita gente a se interessar por aquilo que eu chamaria, entre aspas, de uma história regional em Minas, quer dizer, dentro de Minas, né? Esse sul de Minas, que é riquíssimo de história, e você levou muitos alunos a se interessar sobre isso, e esse seu último livro, né, que eu estou louca para ler, gostaria que você mostrasse o livro aqui na tela, e que você falasse um pouquinho sobre a riqueza dos arquivos do sul de Minas. Não é o primeiro livro que você faz sobre a região, e eu queria que você, nesses últimos 5 minutos, nos falasse um pouquinho disso, que é muito importante a gente saber que tem arquivo e tem documento em toda a parte. Você pressuposto o seguinte: tem pessoas que fazem história sobre o Rio de Janeiro e pensam que a história do Rio de Janeiro é a história. História não é escolha de tema, é procedimento metodológico. Então, você pode fazer história do Acre, do Amazonas, como você quiser. E eu sempre disse para os meus alunos o seguinte: quando a gente vai estudar o processo de industrialização do Brasil, por que a gente estuda o caso São Paulo? Imigração, café. Será que esse modelo cabe para Zona da Mata de Minas, para o sul da Bahia, para o centro-oeste? Não cabe. Então, vamos fazer uma história aproximativa que você possa elucidar o que tem de característica para o caso de São Paulo e para o caso da Zona da Mata. E você só consegue fazer isso, primeiro passo, organizar arquivo. Segundo passo, usar arquivo. Terceiro passo, trazer o seu tema para dentro da discussão historiográfica da Pleiade universitária. É fácil, é fazer isso. Dá trabalho, mas é isso que a gente tem que fazer. Mostra o livro. Você está com o livro aí, Jorge? Não estou com o livro aqui. Jorge! Esse aqui é o primeiro. É o primeiro, exatamente. A Zona da Mata Mineira, esse eu tenho. Esse o outro que saiu agora, que vocês lançaram há pouco, né? Que é Deixa eu ver, que eu acho que eu tenho um aqui do lado. Não tenho. Não está aí, tá. Tenho. Bom, Jorge, você dá o título do livro, você agora tem o tempo que você quiser para falar, como é que a gente entra em contato com você, qual é o seu e-mail, se você está ligado a alguma coisa que você queira que a gente te ache através dessa instituição, e o título do livro e a editora. Vamos lá. O título do livro é o seguinte: Zona da Mata Mineira, uma fronteira em movimento. Saiu pela UCITEC, 2022. Agora... Para falar com você, Jorge. Telefone. Não, não é melhor, não deu seu telefone. Vou dar tudo, não tem problema não. Ok. 021 993968997. J Prata de Souza, tudo junto, Souza com S, @gmail.com. Ótimo, maravilha. Acabou. Tá bom, querido. Olha, que bom te rever, Jorge. Tá ótimo. Saudade, estou com saudade. Você tendo tempo, vamos se encontrar para falar besteira. Sempre, que é uma delícia. É uma maneira também da gente falar de história, falar besteira. Não, eu costumo falar o seguinte: a melhor coisa que tem é a gente se encontrar para falar mal dos outros, né? De preferência dos amigos, né? É uma dádiva. E depois a gente conta para ele: estive com fulano, falei mal de você o tempo todo. Tá ótimo, Jorge. Olha, um beijo enorme, adorei. E tá bom, atrás do seu livro aí, Fronteira em Movimento, vai ser ótimo. Ok. Tá ok. Um beijão.